tinha que ser contado, registrado e 20% para a nossa gloriosa coroa portuguesa. Daí que começou essa história de vai pros quintos dos infernos, porque eles cobravam um quinto. Só que o tempo passou, nós estamos pagando 2 ou 3 quintos de imposto de renda. Mas a cidade, todo mundo falava, vamos lá em Contagem, vamos fazer a contagem lá, vamos lá em Contagem, virou cidade. Vamos registrar lá em registro e tal, virou registro. Milton Neves é cultura, eu sou contemporâneo de Tiradentes. Por isso que eu sou fã do site do Terceiro Tempo. E de todas as histórias que tem lá, e principalmente do Por Onde Anda. Isso, que fim levou. E eu recebi uma foto sua de toda a família Blota comemorando uma das grandes vitórias políticas como deputado do teu avô. Entendeu? Mas dito isso, eu quero repetir, senhor Ronald Menes, algo dito uma vez só permanece inédito. Nelson Rodrigues, que Cláudio Zaidan sempre perseguiu. Eu sou especializado em tigres. Isso, tigrólogo. Toda a horta no interior de Minas Gerais, lá em Uberaba, lá em Muzambinho, Guaxupé, Monte Belo, etc., a gente tem galinha, entendeu? A gente tem galinheiro. E a gente bota o quê? Um tigre para proteger nossas galinhas. Porque tigre não come galinha porque é muito pequenininho, entendeu? Então, os tigres mexicanos aprenderam essa tática e economizaram o apetite hoje para comer porco domingo. Entendeu? Eu conheço essa história. Eu gosto dessa história de registro de contagem, que pouca gente sabe, porque o Tiradentes me contava tudo isso também. O Aleijadinho também era meu amigo. Entendeu? Veja bem, Tomás Antônio Gonzaga, você não sabia que os porcos hoje estão com medo, porque os tigres esconderam o jogo, esconderam o apetite. Sabia, Ronald? Tá tudo certo, olha, o Ronald está enxergando você hoje como um Joaquim Silvério dos Reis. Pode ser. É chover molhado, Bolatá, mas ele é genial, né? Eu gasto 1 hora para explicar um negócio que ele mata em 10 segundos. Em 10 segundos? Não, menos, em 5. Por isso que eu lancei Cláudio Zaidan na madrugada, e por isso que você é praticamente uma base de Alcântara. Temos Comunix, temos Ford SESP, temos Pulitzer, temos tudo quanto é prêmio pro mundo e no Brasil. Aí eu falo, o único sujeito que usa microfone, que merece prêmio tudo, é Cláudio Scarfe Zaidan da Silva. Ô, Milton. Agora eu tô na minha fase Botafogo. Botafogo já caiu. Então. É isso. Mas o Ronald não tá se defendendo, ele tá acovardado. Não tô acovardado nada, Milton. É que, assim como o Joaquim Silvério dos Reis, você é um delator da má informação, porque tudo baseado no nada, né? Tudo cara? Eu não. E agora você falou, agora eu vou concluir. Além de tudo, quando você fala isso, quem torce pelos seus palpites fica preocupadíssimo, porque sabe que tudo aquilo que você projeta não se confirma. Tá aí o Santos ardendo, sofrendo na carne. Fizeram um gol na bamba lá. Então, mas é que é o seguinte, o futebol tem uma coisa que inventaram agora, que é assim, só acaba quando o juiz apita. Isso eu não tinha ouvido. Não. Por exemplo, se tivesse acabado antes, o Santos não tinha empatado o jogo de ontem contra o Grêmio, né? Tem isso. Então agora falando sério, o jogo Santos e Palmeiras foi um gol lotérico. O Palmeiras simplesmente ganhou pela burrice do melhor técnico do Brasil, que é o Cuca. Está ameaçando ir embora, é uma pena. Agora, eu vi o Tigres hoje, analisei taticamente, entrei aqui na família dos jogadores, tudo, eu sei tudo em relação ao Tigres. Isso, no Google. E tenho também tudo no Palmeiras. A minha conclusão é a seguinte, este jogo não pode acontecer. São 2 times iguais. Para mim não será surpresa se houver prorrogação em pênalti. São 2 times iguais, 2 times nota 5,56. Entendeu? 2 times comuns. Mas haja o que haja, netamente falando, tomara que dê Palmeiras, porque eu gosto do Gagliotti, o presidente. Nunca vi na vida o bom Calvo, primo inclusive de calvície e de Mauro Betti. Entendeu? Ele fez uma homenagem para minha família, 30 de agosto, que nós nunca mais vamos esquecer. Então eu tenho um fundo de palmeirense, vou torcer pelo Palmeiras, aposto que você vai falar, não torça não! Preferia que não. Gagliotti, eu publiquei também uma imagem dele abraçando outros diretores do Palmeiras no Maracanã, foi uma coisa emocionante. Ô Milton, queria só, aproveitando, já que você falou, eu tenho inúmeras críticas à gestão do Gagliotti, entre outras coisas, mas ele é um vitorioso porque deu esse título tão sonhado desde 1999, mas parte da emoção do Gagliotti na final da Libertadores se deu pela morte do pai, né? O seu Wilson, também conselheiro, se deu no mês de outubro.
e que se deu no ano passado, não lembro exatamente quando aconteceu, mas que faleceu, um conselheiro histórico do Palmeiras e que talvez o tenha ensinado a ser palmeirense. Agora, é lamentável o hotel meia-boca que os árabes deram pro Palmeiras lá, hein? Parece a pensão da Délia lá de Muzambinho. Parece mesmo, viu? Tem torneira de ouro, Zaidan. Vê se pode, Zaidan, uma coisa dessa. Aquilo é bom, hein? Nó. O único cara árabe pobre é o Zaidan, né, Zaidan? Se ele não tiver uma bússola, ele se perde. Se perde dentro do hotel e chega atrasado no treino, é verdade. Não, mas os árabes fizeram uma festa linda que vai ser muito maior domingo e na final. Haja que ajar, denilsamente falando, a final vai ser Palmeiras e o Bayern de Munique, entendeu? O Ronald agora Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive o privilégio de conhecer aquele hotel onde o Palmeiras você é milionária, né? Só durante você mesmo. Milionária. Foi com o meu dinheiro, inclusive. Não, tô brincando. Eu fui acompanhar um fórum econômico que foi feito naquele complexo de hotéis. É maravilhoso. Até praia eles sabem fazer. Lá não tem praia? Não tem problema. Eles têm dinheiro, fabricam. É um espetáculo. Não tem ouro, nós fabrica. Não tem diamante, nós fabrica, entendeu? O criador de tigre na horta, seu palpite para Flamengo e Vasco. Flamengo campeão brasileiro 2-0, porque o Galo é o campeão mundial de perder pontos bestas. Sabe quem enterrou o Galo? A diretoria burra do Galo. Porque o São Paulo é o sujeito, sabe, insaciável. Ele quer que contrata agora o Cruyff, o Ademir da Guia, o Pelé, o Mané Garrincha, todo mundo. Então, anunciaram, Ronald, é sério que eu tô falando, anunciaram na hora errada uma grande contratação do Hulk, quase a contratação do Nath Fernandes lá do River Plate, que é um craque também, mas anunciaram faltando 2, 3, 4 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E esses jogadores do time lá, porque esses dois jogam em várias posições no meio do campo e no ataque. Eles ficaram assim, tá louco, a gente pode ser campeão e os caras ficam anunciando isso aí, o cara chega de avião, o avião dele parece que ele é sócio de uma companhia aí, entendeu? Do Hulk, entendeu? Então, eles desmotivaram o elenco. Não, mas precisa estar bem desmotivado para não ganhar, para perder do Goiás, hein? Não, então, olha, mas todos estavam desmotivados, perderam 8 pontos. 3 contra o Vasco, 3 contra o Goiás e 2 contra o Grêmio, que eles estavam empatando o jogo, ganhando o jogo até 53 do segundo tempo, tomaram um gol besta. Então, gente, futebol, eu sou professor na matéria. Claro. Futebol, você ganha na condição física, técnica e psicológica. A contratação barulhenta desses 2 grandes reforços, entendeu? Isso aí inibiu psicologicamente o elenco do Vasco, o elenco do Atlético Mineiro. Por isso eu estou decretando aqui, o campeão é o Flamengo. O Flamengo ganha hoje e vai ser campeão e o Rogério Ceni vai rir de todo mundo, viu? Perfeito. Ô Milton, foi um prazer, viu? Não, mas não tem jogo hoje? Tem o jogo do Flamengo e Vasco. Tem outro 2-0, 3-1 Flamengo. 3-1 pro Flamengo. Era o time do meu pai que nos deixou no dia 14 de setembro de 1960. Um abraço. Peraí, Milton. Beijo, Agora, Milton. Já foi embora? Já foi. Ele falou do pai dele, aí ficou emocionado e foi embora. Mas tem mais jogos, né, Zaidan? Tem ainda o Atlético Paranaense. O líder Inter, né? Exato. Jogando em Curitiba contra o Atlético. Uma partida importantíssima para as pretensões do Internacional, né, Zaidan? E jogo duro, hein? O Atlético tá bem, tá disputando vaga ali na Libertadores, né? Ainda mais naquele gramado artificial lá. Não é todo mundo que se adapta, né? Brincadeira, não. Vamos lá, vamos pro intervalo e já tem entrevista aqui. Bandeirantes acontece. Domingo Esportivo Bandeirantes, com Milton Neves. Futebol, informação, os goleiros de todos os tempos e a expectativa dos jogos do domingo, a partir das 9 da manhã, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Romac. Com a Romac Distribuidora você não perde tempo. Ligue para 11 3019 2810 e Projeto Anjinhos da Rua, o maior santuário para animais abandonados. Você ouve Bandeirantes Acontece. Agora 4h13. Bandeirantes Acontece.
Após 7 anos de sucesso no Morumbi, a Churrascaria Tordilho expande e abre a sua segunda unidade no ABC, na Rota dos Restaurantes, Avenida Maria Servidei Demarque, 2142. Os deliciosos ancho, picanha, bacalhau e salmão, junto ao rodízio e buffet, agora no ABC. Promoção para as mulheres de segunda a sexta no almoço e jantar, e domingo no jantar. Preços especiais. Reservas ABC 4347-0055, Morumbi 3721-3757. Você ouve Bandeirantes Acontece. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre. Bandeirantes Acontece. A gente vai já para nossa entrevista aqui. Estamos terminando de fazer a conexão com o nosso entrevistado. Ô Zaidan, só fazendo mais um comentário, eu não sei se você está com a imagem da partida aí, mas o gás do time do Egito foi todo pro primeiro tempo, hein? É um calor do começo ao fim do jogo, já estamos com 40 minutos do segundo tempo, mas não há forma do time do Dudu chegar ao empate. O do Raul tá perdendo muitos gols, né? Bola cruzada, e eles estão entrando fácil ali, mas finalizam mal. Mas é verdade. Já poderiam ter empatado, virado, o time do Egito tá só segurando ali. E o goleiro já é a grande figura do Al-Ahly no jogo, né, Ronaldo? Então, a quase tentativa dele de entregar a paçoca ali, no lance absolutamente... Ia ser um frangaço, mas depois segurou a onda e, por enquanto, vai garantido essa vitória. Lembrando que, se houver empate, tem prorrogação e pênaltis, né, Zaidan? Exatamente. Competição FIFA, né? Essa é a ideia. Tem prorrogação e pênalti aí que os caras já estão bebendo água pra burro ali, Imagina com prorrogação, hein, Ronaldo? Exatamente. Ô, Sônia, enquanto a gente aguarda a entrevista, conta pra gente como é que tá sendo a experiência aí da passagem pela região do Vale do Ribeira, por registro nessa reportagem pro Jornal da Band, Sônia. Oi, Ronaldi. A reportagem está sendo ótima. Nesse momento, a gente está em deslocamento, vocês estão ouvindo um pouquinho mais de barulho aí. Realmente são histórias emocionantes. Vou contar só uma historinha para você ver como profissionais de saúde maravilhosos, uma ótima gestão faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Nós acabamos de entrevistar o Vitor Hugo, que é um garoto de 22 anos, se formou em biologia, mas não teria se formado se não fosse o esforço dos médicos. O Vitor, ele, além da Covid-19, ele teve síndrome de Guillain-Barré. E isso atrapalhou, ele ficou 1 mês no hospital. E graças ao esforço de profissionais, hoje nós acompanhamos a primeira visita do Vitor, não abraçando porque não pode, mas falando com os profissionais de saúde e dizendo o quanto ele é grato. Muito bem. A região do Vale do Ribeira foi fortemente atingida pela pandemia. É uma região pobre, é a região de origem onde viveu durante boa parte da infância o presidente Jair Bolsonaro, né? Aquele pedaço. Registro, Jacupiranga, Cajati, Eldorado, aquele pedaço ali. Exatamente, esse pedacinho do Vale do Ribeira. Caminho na direção ali do Paraná, né? Pronto, Ronaldo, agora eu já tô paradinha aqui. Muito bem. Agora já tá tranquilo. Muito bem. Olha só, o faturamento da indústria cresceu 1,6% em dezembro e o emprego aparentemente demonstrou uma recuperação. Será que a gente pode montar um cenário para 2021 e ter esses números como base? Nós vamos conversar com o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria. Oi, Marcelo, como vai? Boa tarde. Entrando direto com isso agora. Acho que o Marcelo não está nos ouvindo, né, Marcelo? Perfeito, não fica. Não está nos ouvindo. Vamos tentar reconectar aqui o Marcelo para a gente poder fazer o bate-papo com ele. Nos ouve agora, Marcelo? Oi? Oi, Marcelo, nos ouve?
Agora sim. Muito Agora bem. agora estou ouvindo. Perfeito. Vamos lá, Marcelo. A gente estava falando aqui do boletim divulgado, falando sobre o faturamento e esse crescimento no mês de dezembro e a perspectiva do emprego em recuperação na indústria. Como é que vocês estão avaliando, Marcelo, a entrada nesse ano de 2021, depois desse resultado do mês de dezembro? Lembrando que até alguns dias as pessoas ainda recebiam auxílio emergencial e que permitia a compra no bar, a compra no açougue, a compra no mercadinho da região, estimulava o comércio estimulava a indústria a produzir. E aí, falando de todas as cadeias produtivas, o que vocês estão vislumbrando desse começo de ano e tendo como retrovisor aquilo que aconteceu em dezembro? Olha, eu estou ouvindo cruzado aqui duas falas, na verdade. Tem alguém falando e você falando, eu não consegui acompanhar aqui a pergunta. Eu queria que você fizesse, Marcelo, uma perspectiva do que esperar de 2021. Não sei se você está me ouvindo agora com clareza. Agora sim, estou ouvindo perfeito. Com base nesse resultado de dezembro, esse crescimento no movimento de 1,6% e também na recuperação do emprego, se você, com o fim de auxílio emergencial, que estimula o comércio, que estimula a indústria, e aí vai fazendo monta esse ciclo, se vocês vislumbram um cenário que pode ser de perspectiva, lembrando que esse estímulo que houve até algumas semanas atrás não haverá com auxílio emergencial, pelo menos é o que se avizinha aí. Bem, a gente encerrou 2020 com um bom momento aí para a atividade industrial, né? A gente viu uma recuperação aí que vem desde abril, basicamente, logo depois de abril, quando teve o forte tombo aí da pandemia. Desde então a gente vê uma recuperação da indústria bastante consistente, com a recuperação do emprego começando logo em seguida, e certamente a questão do auxílio emergencial e as outras medidas foram muito importantes para esse processo todo. 2021, de fato, a gente já começa a ter de volta algumas incertezas, né? Além da própria questão da participação do auxílio, que de novo foi muito importante para a recuperação de 2020, também tem aí a questão da própria pandemia, que voltou a ter algum acirramento, algumas incertezas que a gente não sabe até que ponto vão afetar novamente as decisões dos consumidores, no final das contas, consequentemente sobre a demanda e aí a produção industrial. Então, de fato, começaram a surgir algumas nuvens aí nesse início de 2021 com relação à continuidade dessa recuperação. A gente acredita que é possível, sim, que aconteça alguma desaceleração nesse crescimento que a gente vinha acompanhando. É natural que isso aconteça não só por essa incerteza nova, mas também porque a indústria, quando vai se aproximando do nível que estava antes da pandemia, começa a esbarrar naqueles problemas que já vinham afetando a indústria antes da pandemia. E aí vem toda aquela questão de falta de competitividade trazida aí pelo custo Brasil, uma série de reformas que são necessárias para poder trazer essa competitividade para a indústria, que certamente seria muito importante para a continuidade do crescimento. Sônia. Marcelo, é Sônia Blota, tudo bom com você? Prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Prazer, Sônia. Marcelo, você estava falando justamente da pandemia. Acontece que as pessoas elas recuperaram a esperança. No Brasil, no caso, a gente emendou a primeira com a segunda onda, mas a gente começou a recuperar a esperança, vai passar, as vacinas estão chegando. Ok, entramos na campanha de vacinação, é um processo, mas a gente sabe que nós vamos ter que atravessar uns meses aí, ainda que turbulentos. Eu queria saber quais os setores que você enxerga maior perspectiva para que a gente comece a ver uma luz aí no fim do túnel, porque essa crise a gente já sabia que ela viria, aí houve a pandemia, piorou o quadro, começamos a, enfim, ter esperanças, mas aí veio essa pancada aí, que foi essa segunda onda, e todo mundo começou a ficar inseguro de novo. Então eu queria que você ajudasse a gente a enxergar os horizontes, como é que as pessoas elas podem começar a olhar para setores que realmente vão precisar de um foco e que pode começar aí a puxar uma cadeia bacana aí na nossa economia. Sônia, o que acontece é que alguns setores realmente foram bastante afetados aí com a pandemia e estavam com uma recuperação começou de uma forma um pouco mais lenta. Sobretudo aqueles produtos mais caros, bens de consumo durável mesmo, móveis, automóveis, que requerem uma confiança maior do consumidor, uma segurança maior do consumidor, um horizonte maior de planejamento da sua renda. Isso estava muito difícil durante a pandemia e isso voltou a ficar um pouco mais nebuloso agora, de fato. Mas a gente acredita que existe uma disposição aí do consumidor
em tentar retomar esse consumo maior do que naquele primeiro momento. Apesar da retirada das medidas de auxílio econômico, mas que também, por outro lado, foram muito voltadas também para consumos daqueles produtos que são muito importantes ali naquele momento da retomada, alimentos, farmacêuticos, produtos que tiveram uma demanda forte desde o início da pandemia, na verdade, em alguns casos até excedendo o que vinha acontecendo antes da pandemia. É muita incerteza que está voltando agora, e a gente realmente fica num terreno novo que a gente não sabe exatamente como que o consumidor pode se comportar, mas a gente acredita que não haverá um tranco muito forte. Existe também a perspectiva que houve alguma poupança também que pode, forçada de certa forma, mas que pode dar uma sustentação aí para a manutenção dessa recuperação do consumo, mesmo com a retirada do auxílio. A gente vem acompanhando aí as perspectivas do consumidor e as opiniões do consumidor. Tem aí uma série de produtos que o consumo foi realmente muito, muito reduzido, mas que há uma perspectiva de alta desse consumo assim que a situação fosse melhorando. E na comparação com o ano passado, ainda que tenha tido um acirramento da pandemia, há uma melhora. Então a gente espera que mesmo esses produtos, e aí a gente está falando de produtos têxteis, calçados e acessórios, que sejam produtos que voltem a ter uma participação no consumo importante aí e, consequentemente, na produção industrial. Marcelo Azevedo, na sua primeira resposta à pergunta do Ronald, você trouxe aí uma análise muito realista, né? Porque essa recuperação é para que a indústria volte aos níveis anteriores à pandemia. Só que ali já havia problemas que são crônicos, né? Alguns estruturais, tanto que já conversamos aqui com representantes da CNI que falam que, de fato, o país convive já há anos com um processo complicado de desindustrialização, com a concorrência, muitas vezes com dumpings que são praticados em outros países, com os problemas que o chamado custo Brasil que você mencionou, né? Impostos, etc. Então, entre as expectativas de mudanças nesse cenário estrutural está a reforma tributária. O que a indústria espera dessa reforma? Há um projeto no Senado, um projeto na Câmara, há a ideia do Paulo Guedes lá, porque ele insiste ocasionalmente, que é daquele imposto digital. Qual é a posição do setor industrial brasileiro em relação à reforma tributária? Olha, a gente vê como fundamental. É uma questão que a gente pergunta para as empresas quais são os principais problemas enfrentados por elas na sua produção, e o sistema tributário sempre lidera, com pouquíssimas exceções, com um dos principais problemas. Enfim, vocês obviamente já ouviram isso diversas vezes de qualquer representante da indústria, qualquer industrial, o tão complexo, difícil é o sistema tributário brasileiro. Não só é questão de carga, mas tudo que impõe, toda a incerteza, toda a dificuldade que se tem para poder, as obrigações a mais que se tem para conseguir cumprir com essas obrigações tributárias. O sistema ele tem uma série de problemas de distorções que gera distorções no sistema produtivo. Ela onera exportações, reduzindo nossa competitividade, onera investimento, reduzindo a nossa capacidade de se tornar competitivo. Enfim, é um pandemônio, de fato. E a gente acredita que, claro, uma reforma tributária ela não vai resolver imediatamente todos esses problemas, mas só pelo fato de voltar a ter um norte, de ter uma direção para a qual essa reforma irá caminhar, isso começar a ficar claro para todos os envolvidos, especialmente aqui a indústria, isso começará certamente a trazer uma coragem para as expectativas, trazer um norte para os investimentos e daria um aproveitamento maior para esse crescimento que a gente vê na indústria agora e daria um novo ânimo para isso, podendo consolidar esse crescimento de uma forma mais clara. E aí sim, a gente passa de uma retomada, né, o que a gente vê acontecendo, o que vai acontecendo agora, uma retomada do que foi perdido ali durante a pandemia, para um crescimento de fato, né, para além do que estávamos antes da pandemia, em direção ao que já alcançamos em 2014. Né? A gente está falando aqui de antes da pandemia, não é que a indústria estava
em voo de brigadeiro antes da pandemia. Já vinha contando dificuldades, porque desde então, desde 2014, teve uma queda forte da atividade industrial que não chegou a ser recuperada. Então, é caminhar ainda na direção do que já estivemos para, então, de fato, começar a ter um crescimento significativo, de fato, da indústria. Esse imposto digital, que impacto ele provocaria na produção industrial? Ele tem alguns problemas com relação à cumulatividade, porque ele vai ser, o imposto em cascata, ele começa a ficar difícil de você conseguir entender o quanto que se paga desse imposto, gera alguns tipos de distorções também que a gente entende que pode ser evitado. Saíram os resultados da indústria automobilística hoje, mostrando comparações que com o mês de dezembro e com o mesmo mês de janeiro do ano passado. Como é que vocês estão observando o setor e principalmente a parte de fornecimento de insumos, de peças? Vocês entendem que há a possibilidade desse cenário, desse mercado crescer no ano de 2021? Eu vou te dar um depoimento aqui de pessoas que fazem parte desse... Estive conversando com pessoas da parte de venda de automóveis e esse tipo de venda final a partir de um segmento importantíssimo da indústria. E tem muita gente no ramo de usados muito otimista e muita gente preocupada no ramo de veículos novos. É uma preocupação lícita? Bem, tem muita questão importante aí envolvida, né? Começar pela questão dos insumos. De fato, é uma cadeia longa, a cadeia automobilística, e a gente percebe não só nesse setor, como na indústria como um todo, que a pandemia trouxe aí alguns problemas nessa questão de insumos, né? As empresas todas tiveram que operar com os estoques baixos, teve uma certa descoordenação entre oferta e demanda nas cadeias, e isso trouxe algumas dificuldades que de fato vem limitando ainda a atividade industrial em alguns setores que estão com dificuldade mesmo de conseguir os insumos ou estão pagando mais caro por eles. Isso vai afetando a cadeia como um todo. A questão de usados e novos, acho que tem muito a ver com a questão de incerteza, né? A gente voltou a ter um pouco mais de incerteza esse ano, a pandemia, a gente já está convivendo com um ano quase com ela, mas ainda assim, os desdobramentos que vem acontecendo ainda chegam a surpreender. A gente não sabe exatamente como o consumidor vai atuar depois de umas novas mudanças, essa nova incerteza que a gente está acontecendo agora nesse início de ano. Mas é um setor que a incerteza é muito prejudicial, né? Normalmente se envolve aí ou um planejamento de maior prazo, porque as despesas são grandes, muitas famílias precisam de fazer um comprometimento ou grande da sua renda ou por muito tempo. Então a questão de incerteza afeta bastante esse setor. A questão das exportações também afeta o setor. A Argentina é um importantíssimo parceiro nosso, um destino das nossas exportações de automóveis, e também vem enfrentando dificuldades. Então, uma série de preocupações mesmo que vem afetando o setor. A despeito disso, como a gente sabe, o ano de 2020 foi um ano realmente extraordinariamente difícil para o setor. A gente acredita, sim, em crescimento ao longo desse ano, talvez um pouco ainda lento no início de 2021, mas na medida que essa incerteza com relação à vacinação fosse dissipando, a gente começar a ter isso de uma forma mais clara e efetiva para a população, que essa incerteza vai se reduzir e que isso vai começar a trazer uma recuperação mais forte da demanda e, consequentemente, da produção para o setor automobilístico. Marcelo Azevedo, uma última da minha parte, com relação ao emprego, né? A indústria, houve um momento em que ela era responsável pela maior parte dos empregos, hoje é o setor de serviços e tal, mas a indústria é fundamental, inclusive, na elevação da média salarial, né? Os salários médios pagos na indústria geralmente são mais altos. E o Brasil é um país que se industrializou aí nos últimos 60 anos para valer, né? Tinha indústria de base lá com Getúlio, mas com Juscelino veio a indústria de bens de consumo, de carros, etc. E aí o Brasil se industrializou, entrou para aquele grupo pequeno de países industrializados. E hoje
muita gente fala do risco da desindustrialização e, ao mesmo tempo, da substituição da mão de obra humana pela máquina. O que sempre aconteceu, né? A gente citava aqui outro dia, quer dizer, a máquina a vapor já, ao mesmo tempo que ela abriu novas fontes de trabalho, de pesquisa, ela fechou milhares de postos de trabalho, o tear mecânico, etc. A robotização, a modernização do parque industrial, com cada vez mais máquinas, uso de inteligência artificial, etc. Uma parte dos empregos perdidos, ainda que a indústria se recupere plenamente, eles estão definitivamente perdidos, Marcelo? Acredito, na verdade, numa modificação, né? Ao mesmo tempo que tem essa mudança no modo de se produzir, se criam novas oportunidades. E aí a questão da educação ganha essa prioridade que nunca deveria perder. É importante manter a mão de obra qualificada e preparada para atingir esses novos postos. A CNI, via Senai e SES tem essa preocupação, mas também o próprio governo precisa fazer também a parte dele com a questão da educação básica, que é fundamental para dar esse suporte para que a educação técnica permita essa mudança que é necessária nessa transformação constante que não só a indústria, mas que a economia como um todo vem atravessando, não só por causa da pandemia, mas também pelas tecnologias que vão chegando. O 5G já está aí na porta, isso traz mudanças para a indústria 4.0 e, consequentemente, para o emprego. Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI. Marcelo, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade.